A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo canal no YouTube, no Facebook ou ainda pelo próprio site da rádio. Eu sou a professora Natália e nós vamos falar de literatura e vestibular, tratando hoje do romance Quincas Borba, do Machado de Assis. O Quincas Borba tá na lista da FUVEST, viu, gente? O Quincas Borba, ele faz parte da tríade dos romances realistas conhecidos aí, né, do Machado. Os outros dois são Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já inaugura, né, é o romance inaugural do nosso realismo, e o Dom Casmurro, que é bem conhecido por conta da suposta traição aí, né, da Capitu, né, em relação ao Bentinho. E o Quincas Borba é um romance que tá ali, né, que aparece, talvez seja o menos lido, o menos conhecido dos três, né, mas já traz um personagem que já foi mencionado no próprio romance Memórias Póstumas, né? Lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, aparece esse Quincas Borba como um amigo do Brás Cubas, antigo, né, de infância, se não me engano, mas que aparece numa condição de mendigo, né? E inclusive rouba um relógio do Brás Cubas, depois manda devolver, e aí quando ele manda devolver esse relógio, né, numa correspondência, numa carta, ele diz que ele recebeu uma herança e que agora ele mudou de situação. Daí a gente vai encontrar esse Quincas Borba, já rico, aqui no romance Quincas Borba. Bom, algumas coisas que diferenciam aí, né, esse dos outros dois romances. Nós não vamos ter mais o narrador de primeira pessoa que acontecia no Memórias Póstumas e no Dom Casmurro. Por que isso é importante? Porque o narrador de primeira pessoa, ele é parcial, né? Ele traz a sua visão, ele está contando a partir da visão dele, então ele seleciona o que vai entrar na história, de que forma ele vai contar. Aqui o narrador é onisciente, então você vai ter a oportunidade de caminhar com esse narrador em todas as cenas, né, em vários espaços onde, por exemplo, o personagem principal não vai poder estar. Né? Você vai conseguir entender melhor, né, os pensamentos e os sentimentos de todos os personagens. Então, isso muda a nossa perspectiva na leitura. O narrador, portanto, é onisciente. Outra coisa interessante é que tanto no Memórias Póstumas quanto no Dom Casmurro, a temática da traição, ela é muito forte, né? Ela é muito marcante. Aqui, e na verdade sim, né, é um adultério, mas é um adultério feminino, tá, gente? Aqui esse adultério, ele fica sugerido, ele poderia ter acontecido. Sugerido que eu quero dizer nesse sentido, né? Ele poderia ter acontecido, mas ele não acontece. Então isso também diferencia, né? A temática não vai ser o adultério, a temática aqui vai ser a temática da enganação, do engodo. E nós vamos descobrir o porquê conforme vamos lendo, né? E aí eu vou reforçar, inclusive, algo que eu disse num outro encontro nosso, né? É que a nossa expectativa, gente, é que vocês leiam os romances, tá? Eu não vou detalhar todas as informações de enredo, porque é muito importante que vocês façam a leitura. O meu intuito é apenas dar alguns pontos aí de reflexão para ajudar a entender esse romance e todos os outros livros que a gente vai ainda discutir, tá bom? Bom, algumas coisas importantes sobre o Machado de Assis que você tem que ficar atento na hora de ler o Quincas Borba. É muito frequente o diálogo com o leitor. Então, em vários momentos, esse narrador onisciente ele vai parar e vai dizer assim: vamos, leitor, vamos comigo. Minha cara leitora, você deve estar pensando. Então, ele vai estabelecer esse diálogo com muita frequência. Isso é uma inovação para aquele momento, né? Esse romance, o Quincas Borba, foi publicado como livro em 1891, já tinha saído em folhetim, né, um pouquinho antes, como era costume na época, né? Então a gente está falando aí, né, a história vai se passar de meados para o final do século XIX e a publicação se dá nesse final do século XIX. Então essa característica, né, do diálogo com o leitor é muito recorrente. Junto com isso, você tem uma metalinguagem bastante frequente também. Em vários momentos, o narrador vai parar a história, né, vai parar de discutir o que ele está falando, discutir o que ele está discutindo, para refletir sobre o processo de criação da história, para mencionar alguma coisa sobre a criação do livro. Então, essa metalinguagem é muito comum.
Intertextualidade, quando eu penso, o Machado ele vai fazer em vários momentos, não só aqui, né, mas nos outros romances, ele vai fazer referências, né, a outros autores, né, mas aqui também existe uma intertextualidade bem interna mesmo, né? Porque está relacionada ao Brás Cubas, quando a gente lembra aí dessa relação que o Quincas Borba já tinha com o Brás Cubas. E o Brás Cubas também vai ser citado aqui, ele vai aparecer aqui rapidamente, né? Então, essa intertextualidade também é bastante importante. Digressões. O que são digressões? Outra característica marcante do Machado. São momentos em que parece que o narrador ele deixa o fato que está ali acontecendo, sendo narrado, e começa a refletir. É como se ele fizesse uma pausa no fato a partir de uma reflexão que esse fato sugere, né, ou suscita. Então essas digressões são esses momentos de afastamento do narrador daquilo que ele estava contando para as suas reflexões relacionadas ao que está se passando na história. Então isso também é bastante comum, não só aqui, em toda a obra do Machado, e é algo para a gente ficar atento, tá? Bom, agora vamos falar especificamente do Quincas Borba. Esse título, ele é muito importante e intrigante, porque não é o nome, não é esse o personagem, né? Esse Quincas Borba, que eu falei para vocês que aparece lá no Brás Cubas e tal, não é ele o protagonista, quer dizer, a gente pode até questionar isso, na verdade, mas assim, a história do livro toda aqui, né, não vai se passar em torno da vida do Quincas Borba, mas sim do Rubião. Quem é o Rubião? O Rubião era um professor que deixou de ser professor para ser o cuidador do Quincas Borba quando o Quincas Borba começa a ficar doente, né? E a gente vai ter alguns indícios de que esse adoecimento é um adoecimento psíquico, né? Um adoecimento no sentido de enlouquecer mesmo, né? E ele vai passar a ser o companheiro do Quincas Borba. O Rubião passa a ser o companheiro do Quincas Borba. Junto com esse, e ele é filósofo, tá? O Quincas Borba é um filósofo, isso é importante, já vou explicar o porquê. Junto com o Quincas Borba filósofo, mora também um cachorro, cujo nome é Quincas Borba. Então aí a gente já vai ter, né, uma duplicidade, né? Será que o título se refere ao Quincas Borba filósofo? Ou será que se refere ao Quincas Borba cachorro? Ambos são muito importantes para o Rubião se tornar quem ele vai se tornar e para, né, as consequências disso que vão gerar toda uma trajetória para o Rubião. Bom, o que vai acontecer, né? O Quincas Borba, ele vai morrer, né? Como eu disse, né? Ele tá adoecendo, ele vai passar um tempo na casa do Brás Cubas, né? Então, essa intertextualidade novamente, lá no Rio de Janeiro, e lá ele vai falecer. O Rubião, inclusive, recebe, né, essa notícia por uma carta do próprio Brás Cubas contando isso, né? Quando ele falece, o Rubião, na hora, ele já sabe, já imagina que por toda a amizade que eles tiveram, né, até então, provavelmente o Quincas Borba vai deixar alguma coisa de sua herança, porque ele, como eu disse, né, era um cara bastante rico agora. E aí, qual é a surpresa do Rubião? Ele, na verdade, vai ser o herdeiro universal, né? O Quincas Borba vai deixar tudo pro Rubião, desde que ele cuide do cachorro Quincas Borba, desde que ele mantenha esse cachorro consigo. Inclusive, ele dá várias diretrizes, né? Não pode deixar fugir, mantenha uma alimentação, dê banhos, enfim. Né, todo um passo a passo para cuidar do cachorro Quincas Borba. Então, o Rubião ele vai deixar de ser esse cara mediano aí, né, sem status social, para se tornar um cara extremamente rico. E ele, esse novo rico que vai surgir, ele é muito ingênuo, ele não sabe administrar fortunas, ele nunca teve uma fortuna, né? Então ele vai ser facilmente enganado por um casal que ele vai conhecer numa viagem de trem ao ir para o Rio de Janeiro. Ele vai sair de Barbacena e vai se instalar no Rio de Janeiro, afinal de contas, né? É ali que tudo acontece no Brasil naquele momento, né? Nessa viagem de trem ele vai conhecer o Cristiano e a Sofia Palha. Esse casal vai se responsabilizar, né, vamos dizer assim, por introduzir o Rubião na sociedade carioca. Então, eles vão ajudar nessa alta sociedade, né? Eles vão ajudar o Rubião a decorar a sua casa com objetos importantes, objetos chiques, né? Vão colocar o Rubião em contato com políticos, com outras pessoas daquele contexto. E a gente vai perceber que, na verdade, aos poucos, na verdade, o que eles estão fazendo é sugando todo o dinheiro do Rubião. Porque o Cristiano ele vai se tornar sócio do Rubião, ele vai passar a administrar todos os bens
bens do Rubião, e o Rubião, como não sabe cuidar de dinheiro, né, não sabe administrar essas coisas, ele está perdendo todo o seu patrimônio e não se dá conta disso. Ao mesmo tempo, ele vai nutrir uma paixão pela Sofia, daí está essa questão do adultério que eu mencionei agora há pouco, né? Ele vai nutrir uma paixão pela Sofia, não vai ser correspondido. Inclusive, no momento em que ele se declara para Sofia, ela leva um susto. E aí ela vai conversar com o Cristiano, vai contar para o marido o que aconteceu, vai pedir para o Cristiano: olha, temos que cortar relações, porque ele se declarou para mim, né? Como pode? E aí o Cristiano já vai dar a deixa. Ele vai falar assim: então, não vamos cortar relações com ele. Pelo contrário, vamos levar isso em banho-maria, né? Não com essas palavras, viu, gente? Mas vamos levar o Rubião perto da gente, porque nós estamos devendo dinheiro para ele. E a gente precisa ter ele por perto. Então, assim, você vai perceber, né, uma falta de escrúpulos, e ela vai topar, viu, gente? Então, assim, você vai perceber uma falta de escrúpulos desse casal gigantesca. E eles vão aí, né, vão sugando todo esse patrimônio do Rubião. Ao mesmo tempo, ele vai sendo renegado aí, né, vai sendo excluído pela Sofia, né? A Sofia, ao mesmo tempo que ela mantém ele por perto, ele continua frequentando os jantares, ela deixa muito claro que não vai ter nada com ele, né? E isso vai gerando essa frustração toda, essa situação toda, vai gerando nele uma mudança de espírito, digamos assim. E você vai perceber indícios de uma loucura que está surgindo aí, tal qual, né, com o próprio Quincas Borba. Isso vai se acentuar bastante até que ele seja internado num hospício por intermédio do casal Palha, né? E é interessante porque nesse momento a gente já tá sabendo, né? Quando você tá lendo essa parte, você já sabe que o Rubião já não tem nada quase de dinheiro, né? E em compensação, o casal, né? Subiu socialmente, quer dizer, eles estão construindo um palacete, a Sofia sempre com joias, né? Sempre muito bem vestida, eles estão frequentando mais bailes, oferecendo mais bailes e jantares na sua casa. Então você consegue perceber, né, essa queda aí, né, do patrimônio do Rubião, ao mesmo tempo que vai acontecendo essa ascensão social do casal Palha, né? O Rubião, no fim das contas, realmente enlouquece, né? O cachorro fica com ele lá na casa de repouso, no hospício, né? E aí ele enlouquece, foge do hospício com o cachorro, volta para Barbacena, vai perambulando ali, né, por Barbacena, começa a chover, é uma cena tristíssima de ver, né? E aí ele vai ser encontrado por uma comadre que vai cuidar dele, mas ele vai acabar morrendo, né? E um dia, 2 dias depois, o cachorro também morre. Nesse momento, né, nesse finalzinho aí de vida, o Rubião, já enlouquecido, né, ele vai pronunciar várias vezes, ele vai enunciar várias vezes a frase: ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, várias vezes, né? O que é isso? E essa frase, na verdade, é bem conhecida, né? Já vi até estampada em camiseta. Esse ao vencedor as batatas se refere a uma filosofia que o Quincas Borba criou, que é o humanitismo. Ele vai apresentar essa filosofia pra gente no comecinho aí da história, lá para os capítulos 5, 6, ele já vai trazer essa filosofia. O que seria o humanitismo? Seria aí uma paródia, né, da ideia de que só os fortes sobrevivem, né? Da ideia de que, né, ou você se adequa, né, e aí se você é forte você vence, e se não você vai ser vencido, né? Os frágeis não vão dar conta desse mundo, né? É uma paródia aí dessa. Na verdade, a gente pode pensar até que é uma paródia de todo o cientificismo da época em si, né? Então, o nome dessa filosofia que ele cria é humanitismo. Você não pode esquecer disso, tá? Por que humanitismo? Porque ele diz que existe um princípio que rege a vida e a morte, né? Que é humanitas. E humanitas está em tudo, né? Humanitas é o princípio de tudo e está em tudo. E aí, essa frase do ao vencedor as batatas vem quando ele vai exemplificar, né? Ele vai dizer, ele vai contar uma historinha lá, né, de que você tem duas tribos, né, que estão sofrendo de inanição. Para sobreviver, elas têm um campo de batatas na sua frente. Para poder ultrapassar, né, para poder sobreviver, elas têm que possuir essas batatas, elas têm que se apossar dessas batatas, mas se elas dividirem as batatas entre as duas tribos, ninguém sobrevive.
né? Então elas vão ter que entrar em combate e apenas uma delas vai sobreviver. Então, ao vencedor, as batatas, né? Ao perdedor, apenas a misericórdia, né? Tem uma frase, tem um trechinho aqui que eu vou pegar aqui para vocês, né? Só para a gente lembrar, entender melhor o que é isso. Então, ele vai dizer, deixa eu só me situar, ele vai dizer lá no capítulo 6, né? Ele vai explicar esse princípio para vocês. Ele fala, ó, Humanitas, aqui é o Quincas Borba contando para o Rubião, tá? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Isso seria o Humanitas, né? E aí ele diz, por conta disso, né, pensando nessa filosofia, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Então, uma das tribos suprimir a outra é o que faz com que aquela tribo sobreviva. Portanto, não há morte, há a vida, né? E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Ao destruir a outra tribo, você não está destruindo o Humanitas, né? Pelo contrário, você está alimentando esse princípio, né? Daí o caráter conservador e benéfico da guerra, né? A paz, vou pular um trechinho, a paz nesse caso é a destruição. A guerra é a conservação. Então, essa é a filosofia. E ele exemplifica, né, com essa história aí do campo de batatas, e aí ele diz ao final, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. E isso é interessante, gente, porque na verdade essa filosofia ela vai, digamos que ela vai se comprovar ironicamente pela própria trajetória do Quincas do Rubião. Porque o Rubião ele é quem? Ele não é o vencedor. Ele não vai ficar com as batatas. Ele morre sozinho, louco, sem dinheiro, ele perdeu tudo. As amizades que ele achou que tinha construído, que ele tinha conseguido, né, ao longo desse período que ele fica no Rio de Janeiro, essas amizades desaparecem todas, né? Então, assim, ele não representa, ele não é mais de interesse de ninguém, né, dentro daquela sociedade, né? Então, por conta disso, ao vencedor as batatas, ele não vai ficar com as batatas. Então, é muito irônico que ele vá proclamando isso ao final, porque nessa mente enlouquecida dele, né, talvez ele se veja como um vencedor. E de fato, né, uma parte aí dessa loucura dele está muito relacionada à figura de Napoleão, inclusive, porque ele se vê como Napoleão, ele pede, inclusive, que o barbeiro faça, né, um bigodinho nele parecido, ele faz um discurso para Sofia num determinado momento, né, também que faz referência a uma fala de Napoleão, então ele se considera um imperador, né? Então você percebe que realmente a sanidade mental dele já foi por água abaixo e ele é um vencido, ele não é um forte, né? Ele não é alguém que vai ficar com as batatas. Tô dando uma olhadinha nas minhas anotações, viu, gente? Porque eu não consigo memorizar tudo aí de cabeça. Tem várias coisas que são importantes que eu preciso mencionar para vocês, né? Então aí a gente vai ter uma trajetória bastante trágica, né, do Rubião nesse percurso todo. É lógico que eu só mencionei, né, os três personagens principais, o Cristiano, a Sofia e o Rubião, mas você vai ter outros personagens também importantes e que também representam tipos sociais daquele contexto, né, daquela sociedade, especialmente pessoas aproveitadoras. Então você vai ter, por exemplo, o Camacho, que é um político que também vai sugar como um parasita, né? Que vai sugar o Quincas Bol. Estou confundindo toda hora. Que vai sugar também o Rubião, né? Então, são vários os personagens, na verdade, que vão fazer isso, né? Ele vai ter amigos que costumavam jantar sempre com ele, mas que depois vão desaparecendo, né? Então, isso faz pra gente... O próprio Cristiano, num certo momento, vai chegar para ele e vai falar, olha, eu preciso desfazer a nossa sociedade, agora eu tô com outros interesses. Ele fala, nossa, mas por quê, né? É óbvio, porque ele já tinha levado tudo que ele podia, né, do Rubião, né? Não tinha mais para onde, de onde tirar, né? Então, por tudo isso, você percebe que é uma falta de escrúpulos gigantesca, né? Que nós estamos tratando aí de uma temática que envolve o enganar o outro, né? O passar a perna no outro e o viver de aparências, porque, por exemplo, para a Sofia e para o Cristiano, não basta apenas
ter a posse das coisas, eles precisam ostentar, eles precisam demonstrar, então ela tem sempre que estar muito bonita, eles têm que fazer bailes, né? Então é um se posicionar na sociedade que revela aí um mundo de aparências, isso tem que aparecer, né? Eles não têm que apenas ter o dinheiro do Rubião, eles têm que demonstrar isso socialmente, né? Então é um jogo de aparências, de falsos elogios e falsas amizades que é muito marcante aqui nesse romance. É uma trajetória triste, inclusive esses dias discutindo com um aluno falou assim, nossa, mas não tem final feliz, é porque é realista, né? Nós estamos falando de um romance realista, né? Tem que ter, né, tem que ter esse pé realmente, né, na realidade e não nas idealizações, como acontecia, por exemplo, nos romances românticos, né? Então, coisas para você ficar atento. Essas estratégias do narrador, né, como a ironia, que eu não mencionei, acho que eu não mencionei ainda, mas a questão da ironia tem que ficar muito atento, porque é uma ironia bem refinada, né? Os indícios que o narrador vai dando ao longo da história sobre a loucura do Rubião, sobre a ingenuidade dele, sobre o fato de que ele pode vir a ser enganado. Se você ficar atento, você vai perceber que o narrador já vai te dizendo isso antes até das coisas acontecerem, né? Esse diálogo com o leitor é extremamente interessante, essas referências, né, a outros autores, esse trabalho intertextual que aparece aqui também é importante de estar atento. E a própria questão da filosofia e o humanitismo, né, saber do que se trata, né, e o que é essa ideia de ao vencedor as batatas. A questão do título também, só rememorando, é importante você observar, porque veja, de novo, esse Quincas Borba é o filósofo e é o cachorro, mas nenhum dos dois, né, nenhum deles faz aí essa trajetória toda no romance. Nós temos a história do Rubião. Então, por que Quincas Borba? Horas, né, o filósofo foi quem proporcionou para o Rubião essa trajetória e ao mesmo tempo condicionou isso ao ao cuidado com o cachorro, né? Também podemos pensar, né, que ao proclamar várias vezes no final ao vencedor as batatas e estar numa condição de loucura, talvez o próprio Rubião tenha absorvido para si, né, a filosofia do Quincas Borba. Talvez ele ali naquele momento seja ou se veja como o próprio Quincas Borba. Então, isso também é importante de você ficar atento, tá? E aí falta a gente pensar assim, o que é que tem de atual, né, nesse romance, né? Acho que essa questão do jogo de aparências, né, do jogo de poder, da enganação, sempre vai ser, infelizmente, né, uma temática atual na nossa sociedade, né? Então, será que as pessoas estão perto de nós, gostam da gente, né? Pelo que a gente é realmente, né? Ou será que é pelo que você representa, a cifra que você representa, né? Eu acho que isso é uma reflexão importante para trazer para uma atualidade. O Rubião, ele era querido enquanto ele representava uma cifra, né? A partir do momento que ele deixou de ser uma pessoa, a partir do momento que ele começa a demonstrar essa loucura, a partir do momento que ele vai perdendo o seu dinheiro, ele já é totalmente dispensável, né? Bom, eu acho que é isso, acho que essas são reflexões aí que vão compor o seu repertório pensando aí na sua própria leitura, né, do romance. Eu espero que, se você não leu ainda, que você leia e goste, espero que goste realmente. Acho que é um romance que vale muito a pena, é lógico que também é importante ler os outros dois romances do Machado também, né, mas esse romance realmente vale muito a pena a leitura. Espero que vocês gostem e nós nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!